estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora porque eu estou aqui gravando mais um componente curricular de Sociedade e Cultura para vocês. Mas, antes de começar a nossa aula, vamos procurar aquele local bem tranquilo aí na casa de vocês? Encontraram? Ótimo! Agora pegar o nosso material, o caderno de Sociedade e Cultura, o lápis e a borracha. Pegaram? Então vamos lá. Hoje o nosso conteúdo nós iremos falar sobre o ambiente de convivência. Como assim, professor, um ambiente de convivência? O ambiente em que a gente convive, seja na escola, seja em nossa casa, seja com os nossos vizinhos. Então, esse ambiente de convivência será o nosso assunto de hoje. E nós teremos dentro desse ambiente de convivência 3 tópicos muito importantes: a solidariedade, o respeito e a empatia. Sem esses 3, ficará muito difícil eu viver bem em meu ambiente de convivência. Então, o que eu quero de vocês, prestem bastante atenção e reflitam sobre todos esses tópicos que nós iremos debater hoje na nossa aula. Está bem? Vamos lá então começar? Nosso primeiro tópico será sobre o respeito. Vamos entender quanto valor tem essa palavra? Vamos lá? Durante a convivência, seja na família, seja na escola, muitas vezes descobrimos que a maior dificuldade de uma comunidade é o exercício do respeito entre as pessoas. Desde o modo de falar com o outro até o modo de falar do outro. Só parando aqui um pouquinho, vocês podem perguntar: professora, como assim? Quando ele diz que muitas vezes descobrimos que a maior dificuldade de uma comunidade é o exercício de respeito entre as pessoas. Porque muitas vezes nós não queremos respeitar a opinião do outro, os desejos, os sentimentos do outro. Nós queremos que o outro seja igual a nós. E não é assim. Nós estamos aqui para respeitar. Então, por isso que se torna, um exercício difícil. Porque nem todos sabem respeitar o outro. Aí ele diz que o nosso modo de respeito começa desde o jeito de falar ao outro modo, que é o de falar do outro. Muitas vezes eu estou com algum problema e eu acabo descontando naquela pessoa, desrespeitando aquela pessoa, falando grosseiramente, quando ela não tem nada a ver com os meus problemas. Uma outra coisa, quando ele diz o modo de falar do outro, é quando eu vou falar para denegrir, desrespeitar a integridade do meu outro, que é o meu amigo, que é o meu vizinho, ou quem sabe até um desconhecido. E isso eu não tenho direito. Aí ele continua. O modo de falar do outro negativamente. O primeiro seria a grosseria, como eu já disse a vocês, a má educação. E o segundo, que é o falar do outro, é a fofoca. Esse, meus amores, é o pior dos desrespeitos que você pode ter com uma outra pessoa. É falar da vida dela. Se algo daquela pessoa não lhe agrada ou está lhe atingindo, chegue à pessoa. É a melhor forma de respeitar é chegar e resolver o problema com ela, não com terceiros. Não eu falar daquela pessoa para uma outra pessoa. Por quê? E muitas das vezes o que eu vou falar é o que eu acho e não é nem o que está acontecendo. Então, a fofoca é uma das piores formas de desrespeito que você pode ter a uma pessoa. Porque quando você fala dela, você não dá o direito nem sequer dela se defender. Porque você vai criar uma história, quem escutou vai criar uma outra além da que você contou e assim vai. E acaba muitas vezes até destruindo a vida das pessoas. Já teve fofocas que eu já soube
que chegou até levar à morte, das pessoas ficar desesperadas ao ponto de cometer um suicídio. Então, nós devemos ter cuidado, certo? Aí vamos lá continuar. É preciso compreensão, solidariedade, tranquilidade e justiça para haver respeito. Sem isso, não poderemos ser éticos. Então, o que ele quer dizer? Que eu tenho que ser solidário com meu irmão, eu tenho que ter tranquilidade ao resolver problemas com o meu irmão, sem desrespeitá-lo, certo? Tem que haver justiça. Se eu errei, eu tenho que ser justa ao ponto de assumir o meu erro e pedir desculpa, não porque saber que errei e não ter coragem de assumir o meu erro e pedir desculpa e desrespeitar o meu irmão. Entenderam? Aí aqui eu fiz um texto. O texto mostra claramente o que é falta de respeito e o que é o desejo de ser respeitado. Vocês vão entender que muitas vezes, muitas pessoas dão valor a outra pessoa pelo que ela tem, não pelo que ela é. Como assim, professora? Muitas vezes nós queremos ser amigos de alguém porque a família dele é rica, porque a família dele tem bens e eu posso ir para casa de praia, a família dele me leva para clube, o pai dele tem um carro e me leva para passear. Aí o que é que acontece? Eu gosto daquela pessoa, eu respeito aquela pessoa pelo que ela tem, não pelo que ela é. Quando do outro lado eu tenho um amigo que me trata bem, que sempre está ali do meu lado, mas que não pode me oferecer todo esse mundo que eu acho que é tudo. E aí o que é que eu faço? Eu desrespeito ele, não dou a mínima a ele. Nem respeito a amizade dele eu tenho. Isso não é correto. A gente tem que respeitar a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela possui. Aí o texto é assim: quem sou eu? Eu não entendo. Eu às vezes não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Quando ele diz que falar é a fofoca. Em todo lugar que vou, na escola, na rua, também eu ouço dizer assim, quando se fala de alguém. Você conhece fulano que chegou de uma viagem? O pai dele é muito rico, tem 2 carros na garagem. E o maneco lá no clube? Pensa que é rico também. Precisa ver que horrível é o tênis que ele tem. Aí eu fico pensando, que isso não está bem. As pessoas são o que são e não o que elas têm. Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que eu sou gente. Falasse do que eu penso, lembrasse do que eu faço, pensasse no que eu faço, soubesse por que me calo. Porque eu não sou o que visto, eu sou do jeito que estou. Não sou também o que eu tenho, eu sou mesmo quem eu sou. Ele quer dizer que ele não é o que ele veste, não é aquela roupa de marca, não é o que ele tem, carros, casas, é a vida dele. Então a gente tem que respeitar as pessoas pelo que ela é, não pelo que ela tem. E eu vejo muito esses exemplos na escola, e isso na sala de aula. Muitas vezes vocês preferem ser amigos daqueles que têm muitos brinquedos, daqueles que na hora que vai fazer uma atividade tem vários lápis de cor, né? De que aquele outro amiguinho que não tem tantos lápis de cor, mas que divide o lanchezinho com você, que quer brincar com você, mas aí você gosta daquele outro porque aquele outro tem algo de interessante para lhe dar. Ah, aquele menino tem um monte de brinquedo, tem um monte de coisa, mas ele não dá nem a mínima para você. Você fica atrás dele, me dê um lápis e ele lhe tratando mal. Por quê? Porque você respeita o que ele tem, não o que ele é. Porque se você respeitasse o que ele é, você ia ver que ele não é um bom colega. Certo? Então, meus amores, eu quero que vocês aprendam a valorizar as pessoas pelo que ela é,
não pelo que ela tem. Eu não estou ligando que ela tenha carro, que ela tenha casas, que ela tenha vários brinquedos ou várias bonecas. Não importa. O que importa é se ela é boa amiga para mim. O que é que ela é? Se ela trata as pessoas com respeito, se ela trata as pessoas com carinho, eu vou gostar pelo que ela é, não pelo que ela tem. Então, há várias formas de respeito. Tem o respeito com os mais velhos, respeito com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com os professores. E não desobedecer quando o professor fala: Karina, fique quieta. Aí Karina desobedece, desrespeita a professora. Ou pode ser Carlos, que a professora diga: Carlos, não é o momento de lanchar. Carlos vai, desobedece, desrespeita a autoridade da professora e abre o lanche quando não é a hora certa. Vocês estão entendendo que o respeito vive na nossa vida 24 horas? Prestem bastante atenção e pensem nisso, certo? Vamos continuar? Aí aqui dentro desse quadradinho eu coloquei um lembrete onde diz assim: tudo na vida necessita de regras e respeito. Quando se caminha na rua ou se dirige um automóvel, eu preciso seguir as normas de trânsito estabelecidas. Como assim, professora? Eu tenho que respeitar tudo, até o sinal de trânsito. Se está lá vermelho, fechado, eu desrespeito a sinalização e passo no sinal vermelho. Eu estou desrespeitando o valor da minha vida, porque eu estou colocando a minha vida em risco, e desrespeitando a vida do outro, porque eu posso causar um acidente e acabar destruindo a vida do outro. Então, tudo nas nossas vidas tem regras e respeito, certo? Na escola, devemos também respeitar as regras para trabalhar em grupo, pois elas existem para facilitar o convívio entre as pessoas. Na escola também, como eu já tinha explicado, nós temos que seguir, sim, todas as regras, certo? Então, vocês entenderam como o respeito ele é fundamental no nosso dia a dia? Então, vamos começar a praticar ele cada vez mais. Vamos lá? Agora, nós iremos falar sobre a solidariedade, que diz assim: ser solidário é doar um pouco do que temos para ajudar outras pessoas. Há várias formas de ser solidário. Podemos ser solidários dando bons conselhos, doando alimentos, visitando pessoas em abrigos, entre outras atitudes. Por causa da pandemia causada pelo coronavírus, pessoas no mundo todo estão desenvolvendo atitudes solidárias para ajudar a quem mais precisa. A solidariedade também pode começar dentro de casa, ajudando as pessoas de sua família. Solidariedade não é só ajudar as pessoas da rua, mas até de dentro da nossa casa, os nossos vizinhos. E tem várias formas de eu ser solidário, como ele explicou aqui: doando alimentos, visitando, dando um abraço. Quantas vezes a mamãe, o papai ou outra pessoa que mora na nossa casa está triste? Aí o que é que a gente pode ser? Solidário àquela pessoa, abraçar, dizer: olha, eu estou aqui, certo? Você já tem idade para abraçar a mamãe, beijar, perceber quando a mamãe ou o papai ou um outro membro da família está triste e dizer: fique triste não, e abraçar, certo? Ser solidário é tudo isso, e é tão simples, e é tão bom, e é tão bonito, tá bom? Aí tem um texto que diz assim: quando você ajuda alguém sem pensar em ninguém, a não ser naquela pessoa, isso é uma ação boa. É como se você desse sua mão ou evitasse a solidão, fazendo isso para a pessoa apenas por gratidão. Pode parecer tempo perdido, mas o seu dever é cumprido. Isso é sensacional e mostra amor fraternal. Aí diz: solidariedade, ser generoso pela felicidade, ser bondoso. Então eu posso estender minha mão
eu posso ser amiga nos momentos que as pessoas estiverem precisando. Isso é ser solidário, é eu ajudar a pessoa, independente se eu conheça ou não. Se eu estiver passando pela rua e uma pessoa estiver precisando de ajuda, aí é certo eu dizer, não, eu não vou ajudar, eu não conheço, não. Eu tenho que ajudar. Se está ao meu alcance em ajudar aquela pessoa, eu tenho que ser solidária e ir lá sim ajudar, estender a minha mão, dizer, está precisando, eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Mesmo que eu não a conheça. Entenderam, meus amores? Isso é a solidariedade. Então, vocês estão vendo que hoje nós tivemos uma aula sobre o respeito, a solidariedade. 2 tópicos importantes, mas que ainda falta outro, a empatia. Vamos lá conhecer a empatia? Diz assim: colocar-se no lugar do outro, tudo a ver. Vocês já pararam para imaginar você se colocar no lugar do outro? Aí vocês podem perguntar, como assim, professora? Em relação aos apelidos, que eu vejo muito na sala de aula. Apelidar um colega e os outros tudo darem risada e você se achar ao máximo. E aí o que é que acontece? Aquele colega que sofreu bullying, né? O apelido fica ali sofrendo, triste. E você fica alegre porque todo mundo achou graça. Agora você já parou para pensar, se fosse ele que tivesse colocado o apelido em você, você iria gostar? Você iria ficar sorrindo? Claro que não. Você iria ficar muito triste. Então, antes de machucar alguém, antes de fazer qualquer coisa a outra pessoa, coloque-se no lugar. Se pergunte, se ela fizer a mim, eu irei gostar? Se sua resposta for sim, faça. Mas se sua resposta for não, eu não iria gostar. Não faça. Porque a gente não deve fazer ao outro o que a gente não quer que faça com nós. Certo? Então vamos lá começar? Aposto que você vive ouvindo que é preciso aceitar as pessoas diferentes e aceitar viver em grupo. Que é preciso ter boas maneiras, tanto com os mais próximos, na família, na escola, quanto com os desconhecidos, no espaço público. Você pode pensar lá no íntimo, mais regras. Isso realmente aborrece qualquer um. Sabia, no entanto, que é bem mais simples do que parece? As regras de boa convivência podem ser resumidas numa única maior de todas: colocar-se no lugar do outro. Sim, você está sozinho no mundo e nem todos pensam e vivem como você. Diante dessa diversidade de pessoas e jeito de ser, vestir a pele do outro é uma espécie de passe de mágica para estabelecer e melhorar as relações com o mundo. Quando ele diz que vestir a pele do outro é sentir a dor do outro. A partir do momento que eu sentir a dor do outro, eu estarei trabalhando a minha empatia e pode ter certeza, o mundo irá melhorar. Se todos vivessem a dor do outro, nós estaremos num mundo muito melhor. Então, empatia é isso, é saber aceitar o outro, é saber respeitar o outro. E não é difícil de praticar ela, é muito fácil. Cada um pode fazer isso e não precisa ir para a escola para aprender, está dentro de você. É só você saber respeitar o seu colega, seu vizinho, seu amigo, desconhecido. E antes de qualquer coisa, colocar-se no lugar dele. Antes de fazer qualquer coisa, se perguntar: será bom para mim? Se for bom para mim, eu irei fazer ao outro. Certo? Tem um outro texto que diz assim: abandonar preconceitos, abrir a mente e se perceber na realidade do outro, até ser capaz de sentir o que o outro sente. Sabe o que é isso? Empatia. Então, meus amores, nossa aula de hoje foi sobre isso, o ambiente de convivência, a nossa solidariedade, o nosso respeito,
a nossa empatia, que no momento que nós estamos vivendo, esses 3 tópicos estão sendo de grande valor, tá bom? Então eu espero que vocês hoje reflitam, coloquem a mamãe, o papai, os amigos para refletir sobre isso também, tá bom? Então espero que tenham gostado, um beijão e até a próxima aula.